começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. A pena de morte é o tema que nós escolhemos para esse programa. E convidamos o nosso querido companheiro Gersino Dutra aqui para o Espiritismo BH, que vai nos ajudar a conduzir o assunto. Tudo bem, Gersino? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus. Gersino, ainda é grande a distância que separa a lei dos homens da lei de Deus? Por quê? Marcelo, a distância ainda é muito grande, porque, na verdade, as leis humanas, elas sofrem constantes mudanças ao longo da evolução da humanidade. Porque os homens criam suas leis pela necessidade que a sociedade tem de gerenciar o conjunto das ações dos seres humanos. Então essa lei, ela tem que sofrer mudança ao longo do tempo, adaptando-se à própria evolução que esta sociedade vai adquirindo ao longo do tempo. Já a lei de Deus é totalmente diferente. Ela é eterna como o eterno o próprio Deus o é. E ela foi criada no sentido de gerenciar a evolução do ser humano, e ela não precisa ser atualizada, porque sendo Deus perfeito, ela estará sempre atualizada no decorrer da evolução deste ser humano. Os homens, se pudessem observar essa lei natural, essa lei divina, ele poderia adequar as leis humanas, obedecendo o cronograma divino dessas leis humanas. Mas como ele não consegue, ele então vai gerenciando as suas leis e atualizando-a de acordo com as suas necessidades. No futuro, e a gente espera o quanto breve, o homem possa então adaptar a sua lei, aproximando-a o quanto antes da lei de Deus. Porque isso faria com que todos os homens fossem felizes. Porque a gente tem observado que o homem só se torna infeliz quando ele afasta da lei divina. Porque quando ele está obedecendo esta lei, e dentre essa lei, talvez a principal, seja a lei de causa e efeito, ele evita muitos sofrimentos que ele pode viver sem esses sofrimentos na Terra. Quando o sofrimento vem até nós, basta que nós observemos, que nós infringimos essa lei divina, não a lei dos homens, porque a lei dos homens nos punirá de acordo com os homens, mas a lei divina nos pune direto no ser imortal. E de onde a origem da mente criminosa? Passado ou presente? Olha, eu penso que a origem dessa mente criminosa que existe no homem ainda é a sua aproximação com a sua origem. Porque o homem, como nós sabemos através da doutrina espírita, é fruto de uma evolução milenar. E essa evolução se dá em vários planos, E entre eles inclui o chamado período animal. E quando esse princípio inteligente, que ainda não se tornou homem no princípio humanização, ele adquire experiências que nós chamamos de instintos. Esse instinto selvagem que era responsável e de grande importância para a sua manutenção na própria sobrevivência e na evolução que ele fazia no caminhar desse reino animal. Olha, como nós observamos, mesmo no reino animal, nós vamos encontrar animais de mesma espécie com tendências diferenciadas, uns mais mansos, outros mais agressivos. E como nós trazemos essa experiência do reino animal para o reino nominal, quando nós estamos nas primeiras encarnações, na verdade, nas nossas primeiras experiências como homem, é comum que nós venhamos nos agir como animais. Então, esse crime é uma herança direta desse período do reino animal. Agora, por que passado e presente, como você me pergunta? É porque nós temos na nossa civilização humana espíritos reencarnantes de várias idades. Então nós temos espíritos muito evoluídos e temos espíritos muito primários. Espíritos que estão nas suas primeiras encarnações como homem e que vivem quase que na sua selvageria ainda dentro da ignorância espiritual. Então nessa selvageria que o homem se encontra, de origem ainda do reino animal, ele guarda um determinado tempo, pelo processo reencarnatório, vivenciando experiência a experiência, ele vai então aprendendo e vai então
evoluindo esse instinto até chegar àquilo que é o ideal, que é o sentimento mais apurado, que é o amor, né? E a razão, que muito comumente ele não os tem nas primeiras fases das suas encarnações como homem. Então é aí que está a origem dessa mente criminosa. Não é o que foi criado com esse ato, mas é uma coisa natural, sendo que muitos homens conseguem vencer as primeiras fases sem adentrar muito na criminalidade, mas outros, infelizmente, são arrastados pelas influências, mantendo aí por longo período essa mente criminosa, mas, como todos, tem ali o germe da perfeição divina. Nós temos acompanhado na mídia um enorme incremento da violência e da criminalidade, especialmente no Brasil. Quais as raízes desse problema social? Eu penso, Marcelo, que esse incremento da violência que nós estamos observando é fruto da geração presente. O que a doutrina espírita nos mostra, e alguns espíritos nos têm mostrado, que nós estamos passando por uma fase na evolução do planeta Terra, aonde está se aferindo os valores dos espíritos que muitos desencarnados há muitos tempo, vivendo nas regiões umbralinas, não estavam tendo a oportunidade do seu reencarne no planeta para expiar ou corrigir as suas faltas do passado. Como o planeta está chegando, na nossa opinião, num período de grande importância de transição, como o Livro dos Espíritos nos aponta, para um plano regenerativo, foi necessário, segundo a espiritualidade, que houvesse uma reencarnação em massa de um grande vulto de espíritos arraigados nesse tipo de crimes do passado, de várias épocas do planeta Terra, e eles estão tendo no tempo presente uma oportunidade derradeira mesmo. E com isso nós vemos reencarnado, tanto no Brasil como em outros países, um grande número de espíritos que trazem em si essa criminalidade. E esse ato em si demonstra, a mídia começa a nos mostrar. Outro fato também que a gente pode observar nisso é que esses seres, ao reencarnar, eles gritam, eles se mostram. E o Livro dos Espíritos nos fala que o problema ou a confusão do bem é que ele é pacífico. Nós não nos preocupamos em ir à mídia e expor a nossa visão humanitária, de evolução, de pacificador. Já o mal não, ele grita, ele impõe, eles impõem com violência, segundo o Livro dos Espíritos, fazendo com que isso ele arrebanhe para si outras mentes invigilantes. Porque, segundo os Espíritos, muitos são levados pela influência, né? A própria questão do Livro dos Espíritos, que é a 459, nos fala isso, que nós constantemente somos influenciados pelos Espíritos de tal maneira que não somos nós que tomamos a decisão, mas somos dirigidos por espíritos. E a mídia, com o seu papel de nos mostrar este aumento de violência, ao ponto de muitas pessoas achar que cada vez está pior a humanidade, pela violência que ela nos demonstra, ela se não percebe que esses espíritos estão tendo a oportunidade derradeira de aferir os valores para se tornar cristão no sentido da palavra, para poder passar com um processo regenerativo quando o planeta se entrar. Então esta é a causa, talvez, social desse incremento. É a volta de muitos espíritos que ficaram por longo tempo nas regiões umbralinas sem poderem reencarnar. Há criminosos que são irrecuperáveis? Não, de jeito nenhum. Há na sociedade criminosos que foram irrecuperados, né? Porque, segundo a doutrina espírita, todos nós somos criados simples e ignorantes, mas trazemos em nós o germe da perfeição. Todos nós seremos um dia perfeito. Não existe nenhum espírito na visão espírita e na visão divina que não venha a ser recuperado. É muito comum a gente ter pressa na recuperação de uma pessoa que se viu vítima da nossa própria sociedade ou da consequência da sua própria vida envolto na criminalidade. O que fazemos é recolher essas pessoas à penitenciária e não dar a elas a oportunidade
da sua recuperação. A sociedade não trabalha no modo direto com a educação de livros, uma biblioteca boa, um trabalho humanitário. Nós os tratamos com muita selvageria. Então acabamos de não recuperá-los e às vezes até a piorá-los, no sentido direto da observação. A pessoa entra às vezes com um crime pequeno e sai profissionalizado no crime. Mas na ótica espírita e na visão de Deus, todos nós somos recuperáveis. Porque, sobretudo, existe a reencarnação. E esses espíritos, na hora que sofreram o processo da desencarnação, estagiarem-se no plano espiritual, verificarão o conjunto das suas ações e pedirão novamente a sua reinserção no plano físico, para uma nova tentativa de sair dessa condição de criminalidade. Então, todos são recuperáveis, às vezes necessitando de outras encarnações. O horizonte é que nem sempre é uma existência apenas. Né? Exatamente. O mal é que nós, os seres humanos, só olhamos o mundo na nossa visão muito acanhada dessa única encarnação. E quando temos observado pela doutrina espírita, pela nossa vivência espírita, que a reencarnação é um fato real. O próprio Cristo nos ensinou, nós é que não temos olhos para ver, né? Mas a crença na reencarnação é uma coisa muito antiga, é milenar, não é invenção da doutrina espírita. Mas a reencarnação é o horizonte que se abre para a recuperação de qualquer criminoso. E os métodos de punição perpetrados pela sociedade têm sido humanizados no decorrer da história? Marcelo, eu acredito que sim. Não tanto como deveria, na minha opinião. Mas os castigos que se faziam, por exemplo, no passado, eram muito mais dolorosos. Quando a gente faz um estudo da história, a gente vê que aqueles criminosos eram colocados em camas de tortura, amarrados, esticados, né? Todo tipo de coisas que a gente não gosta nem de visualizar, nem em filmes, nem em história. Hoje não, apesar de ser meio selvagem o nosso sistema penitenciário, nós temos visto algumas penitenciárias, até a mídia nos tem mostrado, onde o processo de humanização, até de recuperação, é fantástico. O ser humano tem se humanizado mais e a ação desses direitos humanos tem contribuído em muito para que o preso seja tratado como uma pessoa que é carente da sociedade, da atenção que ele não deu. Porque a gente já conhece uma frase antiga que diz: abra-se uma escola e fecha-se uma cadeia. Então o que falta muitas das vezes é a sociedade, no seu devido papel, cuidar do jovem, principalmente quando ainda criança, na educação correta para que ele não venha. Então o processo tem se humanizado. Não tanto quanto nós gostaríamos, mas no futuro, com certeza, vai ser aquilo que nós esperamos. A controvertida pena capital, tema da nossa entrevista, é uma espécie de lei de talião? Por que ela ainda é adotada? Eu diria que sim, é uma pena de talião que o homem ainda aplica, né? Ele esquece, na realidade, que esta pena, ela deveria ser vista, a pena de olho por olho, dente por dente, no sentido que somente Deus a aplica no processo reencarnatório. E mesmo quando nós aprofundamos o estudo da doutrina espírita, nós observamos que Deus não obriga ninguém a sofrer de volta aquilo que ele fez. Como foi dito a Pedro, recolhe a espada bainha, né? Porque aquele que com a espada fere, com a mesma será ferido, que seria a lei de talião. Mas acontece que o que a gente observa é que quando desencarnado, o espírito, ao ver o ato cometido, é ele que pede a espiritualidade, né, no sentido divino, para que reencarne e sofre consequência daquele mal que fez. Então, na verdade, ela nem por Deus é imposta. O homem é que, na sua maneira de ver um crime cometido, acha que deveria punir aquele com a mesma gravidade com que foi feito. Eu costumo falar o seguinte: quando nós lemos no livro de Mateus, lá no capítulo 5, versículos 43 e seguinte, diz o seguinte: Jesus coloca lá com muita sabedoria: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E eu costumo falar que esse eu, porém, faz uma grande diferença quando nós observamos.
Porque quando nós vemos uma pessoa hoje, ao receber o mal, revidar com o mesmo mal, eu digo que ele não está errado, ele está só fora do tempo. Porque o tempo dele é o tempo de Moisés, não é o tempo do Cristo. Porque a gente vê claramente que Jesus fala, aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, esse eu, porém, é que muda. Vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então o que a gente observa é que quando nós recebemos o mal e revidamos, aplicamos a lei de Talião, nós estamos impondo uma condição, de certa maneira, justa dentro da lei mosaica. Mas como nós nos falamos cristão, nos julgamos cristão e queremos ser, nós temos que aplicar a lei do Cristo, que é a do perdão, a da renúncia, da aceitação, da compreensão. Então, infelizmente, ele ainda é uma aplicação, demonstrando que a nossa humanidade se encontra ainda muito presa à lei do tempo de Moisés, da lei de justiça, mas ainda está muito aquém da lei que nós gostaríamos, que é a lei do Cristo, a lei divina, né? A pena de morte é, então, indício de um atraso moral da humanidade? Eu acredito que sim. Quando nós observamos que esta pena de morte é imposta ao seu semelhante, o Livro dos Espíritos coloca com muita propriedade: enquanto houver no mundo uma gota de sangue derramada por um seu irmão, não há um processo de humanização como nós gostaríamos, ou seja, o reino divino ainda não está presente. Então olha para você ver como é sério. Ele fala que enquanto houver derramamento de uma gota de sangue por um outro irmão, nós ainda não conseguimos aquilo que gostaríamos, que é a presença do Cristo na nossa humanidade e em nós. Então, este é um sentido direto de atraso da humanidade. Quando o homem se vê obrigado a punir o seu semelhante e com tanto rigor, é sinal que ainda impera nele esse sentido ultrapassado. Então, é realmente, com certeza, o atraso da humanidade. Nós ainda estamos muito longe daquilo que o Cristo espera, que a espiritualidade tem trabalhado para nós alcançarmos, que é um reino de paz, aonde veremos todos os nossos irmãos, mesmo aquele que nos comete erro, né, que nos comete alguns crimes, como uma pessoa carente de nossa atenção e o incentivo a sair daquela situação. Gersino, a pena de morte é a solução definitiva para o futuro do espírito que vai ser executado? Não, de jeito nenhum, Marcelo. A pena de morte, como nós estamos estudando, ela na verdade, ela está sendo aplicada ao corpo do indivíduo. O que nós aprendemos na doutrina espírita é que nós não conseguimos matar o espírito, matamos o corpo. E este espírito, que é a essência, que é a razão, liberto deste corpo físico, que na verdade era instrumento da sua ação entre nós, ele se põe fora do corpo físico com a sua mesma personalidade. Então, esse espírito que nós achamos que ficamos livres dele, né, morto animal, extinto veneno, é um grande equívoco nosso. Prova é que quando nós matamos o nosso inimigo, impomos a ele a morte de uma maneira ou de outra, seja através da pena de morte ou através de outros recursos, o que fazemos é dar a esse espírito a oportunidade de se tornar um espírito obsessor, se ele não foi capaz de nos perdoar. Quando é a sociedade que por suas leis determina a lei da pena de morte, esse espírito muitas das vezes se revolta contra a sociedade. Não é contra o indivíduo em particular, mas contra a sociedade, e se torna isso que nós muitas das vezes reclamamos, né? De espíritos perturbando, até chamados de demônios, que na verdade nada mais são do que espíritos que não foram capazes de perdoar o ato cometido contra ele. Mas esse espírito, depois de liberto do corpo, ele tem novamente outras oportunidades de reencarnar para rever os seus atos, e há o progresso. Como também há um grande trabalho espiritualmente falando, voltado para esses espíritos que nós chamamos de criminosos, que quando chegam no plano espiritual são orientados,
são mostrados para eles a razão daquele ato, por que chegou aquele quadro, e muitos conseguem compreender e reencarnam no processo da expiação e da reparação do mal cometido. Portanto, a pena de morte não é o fim para o espírito. Ele tem todas as oportunidades, como nós tivemos ao nosso tempo, de regeneração e da sequência natural da vida. Matamos o corpo, mas o espírito é imortal. Uma pergunta que me veio à mente aqui, vamos então pensar numa situação ideal, porque muitos crimes são de tal maneira hediondos que a população, os observadores, comentam que desejariam que a pessoa fosse realmente morta, ou que tivesse uma pena de prisão perpétua, mais violenta, o que não existe no Brasil. Considerando que nós não vamos então aplicar essa pena de morte, qual seria o método de punição, o método ideal dentro das luzes da doutrina espírita para um criminoso que comete realmente aquilo que nós classificamos como um crime hediondo? É difícil às vezes a gente falar certas coisas, nós que somos espíritas. Eu costumo lembrar muito uma frase do Cristo que diz o seguinte: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. O que nós temos que entender é o seguinte: baseado nessa palavra do Cristo, ninguém vai sofrer nenhum ato, por mais violento que seja, mais hediondo que seja, se ele não tiver culpa dentro dessa lei divina, como nós falamos atrás, que é a lei de causa e efeito. Esse indivíduo que comete esse crime, sem que a gente queira ou não aceitar, ele é um instrumento que a própria vida oferta-nos para que aquele que cometeu um crime venha a resgatar. Então esse espírito terá que responder pelo mal que fez. E é lógico que a sociedade tem que criar leis que punam esse indivíduo, às vezes até isolando-o da sociedade dentro da lei. Mas o que nós temos que entender é que, por pior que seja o crime que ele cometeu, ele merece de nós a atenção que o Cristo nos pede, de amar os nossos inimigos. E tivemos grandes vultos que deram um exemplo disso. João Paulo II, por exemplo, vai lá e pede perdão, àquela pessoa que o tenta matar. Então nós temos que entender que esses crimes hediondos, ele realmente é muito difícil de aceitar quando é nós que sofremos ele. E a sociedade, de um modo geral, ela é muito facilmente toma as dores dos outros, no sentido de quando um crime é de comoção social, por exemplo, nacional aí, as pessoas, todo mundo toma partido. Mas eu costumo brincar o seguinte: o Cristo fala que não julgueis e não serei julgado. Eu costumo falar assim: ninguém viveu para saber os fatos. Então é só a pessoa que tem direito de julgar deverá ser punido, e ele será punido tanto dentro da sociedade como pela lei divina. Agora, o que não podemos, e é muito comum nós observarmos, são pessoas que clamam por justiça e que, quando no fundo vamos observar, eles não querem justiça, eles querem vingança. Eles estão de novo dentro da lei de Moisés, quer dizer, olho por olho, dente por dente. Eles chegam ao ponto de querer uma coisa até mais grave do crime cometido. Então, você vê que falta a nós a presença do Cristo em nossa vida, da renúncia, do perdão, da tolerância. Prova é que o Cristo, na sua última fala, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esses dias mesmo eu vi na mídia um senhor que teve um filho que foi sequestrado. Eu achei muito interessante a visão dele, que ele, em vez de ele clamar por essa dita justiça, vingança, não. Ele falou, ele deve ter suas razões, a sociedade falhou para com ele. Quer dizer, esse é um ser que está mais evoluído. Gersino, para a gente então encerrar, uma última pergunta: por que o Espiritismo reprova a pena de morte? Primeiro, por uma razão. O Livro dos Espíritos é muito claro. Somente Deus tem direito à vida. Nenhum ser humano, em qualquer situação que seja, tem direito à vida do seu semelhante.
Então, por pior que seja o ato cometido, alguém para com a minha pessoa, eu tenho que estar sempre no pensamento que eu não posso me considerar melhor do que aquela pessoa. Então, eu não tenho o direito de achar que a minha vida é mais importante do que a dele. Então, o Espiritismo nos mostra que a nossa vida não pode ser mais importante do que aquele ou outra pessoa. Então, ele nos mostra também que ele é contra, porque todos nós, ao reencarnarmos, estamos reencarnando com um propósito de nos reeducarmos, de expiar alguma falta e progredirmos espiritualmente. Olha, no momento em que eu mato uma pessoa, através de uma lei, eu estou impedindo esta pessoa de trazer à tona aquele progresso que ela houve por ela determinado. Porque muitas das vezes nós julgamos que aquela pessoa não tem como melhorar. E tem demonstrado a própria experiência da vida que muitos acordam na própria cadeia, na própria penitenciária e se renovam completamente. Então, quando a gente aplica a lei da pena de morte, nós estamos impedindo esse espírito de conseguir o seu progresso e a sua reeducação espiritual. Por isso que o Espiritismo é contra. Porque às vezes a gente fica preocupado com a morte de alguém. A morte para Deus não significa tanto. É um corpo só que está morrendo. Mas o que é mais importante é o impedimento que nós estamos dando àquele espírito do progresso e da perfeição. Muito bem, então nós agradecemos a presença amiga do Gersino Dutra. E, Gersino, espero que você retorne em breve. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade que tive de comparecer ao Espiritismo BH e trazer a minha participação. Fico feliz e espero que tenha sido aquilo que você esperava de todos nós, né? Muita paz. Muita paz. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!